Olá, bom dia, mais um dia aqui com vocês, com a paz de Jesus e o amor de Maria, para falar a parte 2 das orações, né? O passo a passo que eu fazia para a restauração do meu casamento e a conversão do meu esposo. Eu já fiz o vídeo 1, para quem não viu ainda, quiser ver, tá aqui no meu canal. E ficou muito longo, eu resolvi fazer a parte 2 separado, né? E também tem o meu testemunho aqui de como que eu agi, né? Como foi a conversão do meu marido e a restauração do nosso casamento, né? E ele abandonar o vício do álcool e uma mudança de vida totalmente transformada, transformada em Jesus Cristo. E agora eu vim trazer a segunda parte. Tô aqui com o meu roteirinho para poder não deixar passar nada. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre a oração que eu fiz, né? Não vou falar de novo, para a conversão dele, né? Mas agora eu vou falar sobre intercessões. Então, eu não rezava sozinha, eu pedia ajuda de pessoas assim da minha confiança, porque eu não ficava falando da minha vida mais, né, conjugal com qualquer pessoa. Então eu falava com pessoas que eu confiava. Eu pedia para minha mãe, que ela com uma autoridade de mãe, ela podia me ajudar. Então ela rezava o terço todos os dias também, e eu pedia para ela rezar o terço nessa intenção. Eu pedi ajuda também no meu grupo de oração, porque eu tenho um grupo de orações assim de mulheres aqui no meu bairro, na minha paróquia, que toda quinta-feira a gente rezava o terço. Eu dei uma pausa agora porque eu tô de 8 meses já e tá ficando bem cansativo, e era durante a noite, assim, quando após o serviço, né, umas 7 horas, a gente rezava os terços, e era um grupo pequeno de mulheres, umas 10 mulheres mais ou menos. E aí eu pedia intercessão delas também. Lá a gente pedia intercessão para várias coisas, né? E eu sempre pedia oração para elas também. E eu rezando daqui de casa também. Pedia para o meu filho acompanhar eu também nas orações. Então aí a gente rezava junto nessa intenção, a família rezando junto, é, né? A oração mais forte ainda. Eu convidava meu marido para rezar o terço, às vezes ele rezava com a gente, às vezes não, às vezes rezava muito corrido, com mau gosto. Mas eu e meu filho ali na oração, falava, filho, ajuda a mãe aqui, vamos nessa intenção, né? E vai dar tudo certo. Então, eu tinha intercessores. Então, aconselho vocês, peça ajuda no seu grupo de oração, sabe? Pede intercessão para aquela pessoa que você mais confia. Pede ajuda, pede, porque quanto mais gente ali na guerra, na batalha, melhor ainda, né? A oração vai ter mais força ainda. Outra coisa que eu fazia, eu ia muito no sacrário. Então eu ia muito visitar Nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Eu trabalho num lugar que tem uma paróquia, fica a 15 minutos do meu serviço. Então todo dia eu tinha uma hora de almoço, eu almoçava rapidinho e corria lá no sacrário para encontrar Nosso Senhor Jesus Cristo. E lá eu tinha muita conversa com ele. E eu entregava tudo, eu entregava essas situações. O que antes eu falava lá para as minhas amigas e falava mal, que no outro vídeo eu falo, que em vez de abençoar o meu marido, eu amaldiçoava, eu comecei a fazer diferente, porque essas pessoas não iam poder me ajudar. Elas poderiam piorar a minha situação, porque os conselhos que eu recebi era: larga dele, ele não te merece. Você vai ficar fazendo o que com um homem desse? Só que o meu coração não dizia isso. O meu coração dizia: não, tem jeito sim, porque o Espírito Santo que habita em mim, que habita em vocês também, ele nos orienta. Basta a gente, né, fechar os ouvidos para a voz do mundo e abrir os ouvidos para a voz de Deus. E no meu coração falava: não, isso está errado. E quando eu comecei a ir adorar Jesus Cristo no sacrário, conversar com Ele, então eu passei a contar as coisas para Ele, porque Ele está vivo lá, esperando a gente conversar. E eu já pude ter
tanta graça através disso, sabe? Você vai adorar Ele, você vai pedir a Ele, você vai interceder por pessoas, né, lá com Ele. E eu podia sentir, sabe, assim, o calor que vinha da presença dEle, a presença real dEle. E eu saía de lá em paz, eu entregava para Ele, mas muitas vezes, como a gente é carnal, né? Muitas vezes eu falava, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, porque muitas vezes eu colocava na mão dele e falava, Jesus, isso, aquilo, meu marido, não sei o quê. Daqui a pouco eu tirava. Como que eu tirava? Querendo fazer do meu jeito, né? Eu falava, eu vou silenciar, Jesus está agindo, mas às vezes eu acabava caindo no confronto com meu marido aqui em casa, e aí piorava toda a situação. Aí eu começava a dar estaca zero, eu percebia. E eu percebia que a graça de Deus já não estava agindo ali, porque eu acho que ele pensava, filha, você pede para mim, mas aí depois você quer você fazer. Então, às vezes eu achava que eu era uma deusinha, né? Eu queria ter o controle de tudo, mas eu não sou Deus. Eu fazia a minha parte, aquilo que eu podia fazer, né? Mas o que eu não posso, é Ele que faz, é Deus. Então, mas aí isso foi um treinamento e passando os dias eu visitando ele, e eu comecei a entregar realmente na mão dele. Eu me abandonei na mão dele. E aí eu fiz o silêncio de Maria, que eu falei nos outros vídeos também. Então eu não confrontava mais. Eu rezava, entregava para Deus, né? Fazia tudo o que eu tô falando aqui, os passo a passo. Mas isso foi muito, assim, primordial na minha vida. Porque eu saía de lá cada vez mais forte quando eu ia na presença de Deus e me derramava. Lá eu chorava, eu pedia, eu agradecia, né? Era como se eu estivesse falando com o meu melhor amigo, né? Meu pai, meu melhor amigo, meu tudo. Eu entregava o meu coração a ele. E agora que eu tô grávida, eu tô indo menos, eu tô sentindo muita falta. Hoje eu fui à missa e eu disse, Senhor, eu tenho tanta saudade das nossas conversas. Mas lógico, eu posso conversar com ele aqui da minha casa. Mas lá ele tá presente de corpo, ele tá presente total ali no sacrário, na Eucaristia. Então, façam a experiência. A doutora Filó fala, né? Querem muitas graças? Vão muitas vezes ao sacrário. Quer poucas graças? Vai poucas vezes ou não vai. E eu pude experimentar isso. Eu recebi muita graça. Eu me sentia assim, muito próxima de Deus. Tava assim com ele, né? E eu percebo que agora, às vezes eu falo com ele, ai, que saudade que eu tô do Senhor, parece que, né, o Senhor se afastou de mim. E ele disse no meu coração, não, você que se afastou, porque muitas vezes na correria a gente não tem aquele relacionamento, né, de conversar com ele, faz as orações muito no automático. Então, quando eu percebo isso, eu volto atrás, falo, não posso fazer isso, né, tenho que me aproximar, porque para a gente ter um amigo, a gente tem que ter relacionamento com ele, intimidade com ele. E com Jesus é a mesma coisa. Então, ele me ajudava muito, 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 muito mesmo. Então, eu ia muitas vezes no sacrário, todos os dias praticamente. De segunda a sexta eu ia, e no domingo eu estava na missa, né? Então, aí eu parei de falar mal do meu esposo, reclamar. E depois eu fui no retiro de casais, que eu falei, né, no outro vídeo também. E a gente começou a ter encontros de casais. Esses casais rezavam o terço, o rosário, né? E tinham uma formação. E iam todos em casais. Eu chamava ele para ir, ele não queria ir. Ele não ia de jeito nenhum comigo. E eu me sentia muito triste, porque eu ia sozinha. Eu me sentia, eu não sei, eu chamava ele, não gosto dessas coisas, eu não vou, de jeito nenhum.
E Deus falava, persiste, persiste. Eu ia mesmo sozinha, era um encontro de casais. E eu falava, meu Deus, um dia ele vai estar aqui comigo. Um dia ele vai estar aqui comigo. E logo em seguida eu comecei a fazer, eu acho que esse foi assim também. Ó, vocês vão ver minha cachorrinha Nina andando por aí, fazendo barulhos. Se tiver algum barulho é ela, porque ela quer sair para fora, ficar batendo na porta. Então, mas voltando aqui, eu fiz um jejum. Na Bíblia fala, né, que alguns demônios, eles só são expulsos através de jejum e oração. E eu nunca tinha, eu tentei fazer algumas vezes jejum, mas nunca deu certo. Na real, eu não sabia o real sentido do jejum, sabe? E depois eu fui descobrindo, eu comecei a ver o Instituto REST, né, o Exército de São Miguel, e muito o Frei Gilson também. E lá eles explicavam, né, que o jejum é você se aproximar de Deus, né, é você se fortalecer na fé, e é você também conseguir cortar o mal da sua vida, sabe? Você enfraquecer a sua carne e fortalecer a sua alma, né? Porque você fica ali com vontade às vezes de comer e você tá falando não para sua carne, muitas vezes. E muitas vezes a gente quer dizer sim, né? Aí a carne fica forte, a gente quer fazer os desejos da carne e acaba pecando contra a alma, né? Contra Deus. E aí eu falei, tava na época do Quaresma de São Miguel, e eu falei assim, então eu vou fazer o jejum de Daniel, que eles falavam, 21 dias, só comendo coisa da terra. Então eu comia só grãos, legumes, frutas, nada que era assim feito pelo homem, assim, industrializado, né? E quando eu tava na metade desse jejum, é que quando tudo começou a mudar e acontecer. Então eu fiz específico para cura e libertação do meu marido. E, gente, eu pude ver a graça de Deus assim descer aqui na minha casa, na terra, sabe? Porque aí foi onde tudo começou a acontecer, né? Que eu conto lá no meu testemunho que ele começou a demonstrar mudança. Ele vinha falar comigo coisas que eu falava, meu Deus. Ele se arrependeu de muitas coisas que ele fez, não só da bebida, sabe? Ele me confidencializou coisas que ele falou que não estava se sentindo bem. Então, muitas mentiras também vieram à tona. E eu pude me abrir mais com ele também, coisas que eu não falava com ele e ele comigo. E a gente começou a ter uma intimidade que a gente nunca teve na nossa vida. Eu sentia ele assim como meu melhor amigo e antes ele era como um estranho para mim. E ele também, ele começou a pedir minha opinião nas coisas. A gente teve uma proximidade assim intensa, tanto na nossa vida íntima também, né? Na nossa vida íntima matrimonial. Então, assim, na nossa intimidade, ele falava, nossa, a gente nunca tinha tido uma conexão tão forte desse jeito. Então, assim, começou a ser muito lindo, a gente queria fazer tudo junto, queria estar perto um do outro. Ele me pedia opinião, né? Me pede opinião de tudo, eu também para ele. Então, não tinha mais segredo entre nós. E ele começou a querer ir comigo nesse grupo de casais. Ele fez amizade lá com os maridos, né? Onde fez toda a diferença também, porque eu pedia para Deus, Deus, manda casais, pessoas, amigos que são de Deus para nossa vida, que nos ajude a caminhar na fé. Porque muitas vezes as amizades influenciam muito, né? Ele tinha muitas amizades de bares, bebedeiras, né? Amizades que não, no caso dele, não tanto assim pela amizade, mas como ele estava, né, deixando a bebida alcoólica, não ia fazer bem ele, né, ter do lado dele essas pessoas por enquanto, principalmente no começo, porque ele poderia ter uma recaída, né? Não é fácil, não é do dia para a noite.
Então, Deus começou a mandar pessoas de Deus, assim, de oração, que tinham o mesmo intuito que nós, que a gente estava procurando, né, a santidade. E sobe, vem, sobe aqui, vem. Tô subindo minha cachorrinha aqui, gente. Ela quis subir. Então, assim, pessoas que têm a mesma intenção que a gente, né? Que é a santidade. E isso ele foi, sabe, melhorando cada vez mais, porque aí ele via o exemplo desses maridos, ele via o meu filho também, a pureza do meu filho, e ele falava, eu quero ser como o nosso filho, eu acho tão bonito, né, a pureza dele, o jeito dele pensar, ele não tem maldade no coração, e assim foi. Mas a respeito do jejum de Daniel, eu quero ler uma parte aqui que fala na Bíblia, né? Eu acho que é Daniel 10 ao 12. Eu vou ler aqui para vocês o que fala na Bíblia. No terceiro ano de Círio como rei da Pérsia, uma mensagem foi revelada a Daniel, chamando Baltazar. Mensagem segura e grande luta. Ele atendeu a mensagem em seu entendimento e deu numa visão. Naquele dia, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Nada comi que tivesse algum sabor, carne e vinho. Não entraram em minha boca, nem usei qualquer tipo de perfume, durante 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, estava eu perto do grande rio, o Tigre, quando de repente dei com os olhos e vi o seguinte: um homem vestido de linho e tendo na cintura um cordão de ouro puro. Seu corpo parecia de pedra preciosa, o rosto era um relâmpago, os olhos lâmpadas acesas, braços e pernas tinham o brilho do bronze polido. Sua voz parecia o grito de uma multidão. Só eu, Daniel, enxerguei a visão. Os outros que comigo estavam nada viram, mas mesmo assim caiu sobre eles um medo tal que fugiram para se esconder. Fiquei sozinho observando essa magnífica visão. Não me restavam forças. Meu rosto corado empalideceu. Desapareceu meu vigor. Ouvi então a voz de alguém que falava. Eu estava assustado, já prostrado, o rosto no chão. Misteriosa mão tocou-me e fez-me ficar apoiado nos joelhos e nas palmas das mãos. Disse-me: Daniel, homem querido, entende a mensagem que te trago. Fica de pé, pois agora fui enviado a ti. E enquanto ele falava comigo, eu fui me levantando tremendo. Ele me disse: Deixa de medo, Daniel, pois desde o primeiro dia, quando começastes a meditar e a te humilhar diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas, e por causa delas que eu vim. Então, desculpa, gente, alguma gagueira aqui, mas mesmo de óculos, às vezes eu não tô enxergando as letrinhas ainda. Vou ter que aumentar o grau. Mas então, Daniel, quando ele jejuou 21 dias, né, o anjo do Senhor veio para falar para ele que desde o primeiro dia que ele se humilhou, né, diante do Senhor, jejuando, né, se tirando as coisas que ele gostava, né, de comer, o Senhor já estava com ele naquela batalha. E ele venceu a guerra, né, através desse jejum. Então, se a gente está passando por guerra espiritual, é muito bom. Se não for esse jejum, pode ser algum outro, você fazer alguma penitência, né? Se você não consegue, às vezes não tem saúde também para jejuar, você pode tirar algo que você gosta muito, sabe? Oferecer ao Senhor, oferecer naquela intenção. Tem tanto jeito de jejuar, né? Você pode procurar na internet também algum tipo de jejum que vai, né, dar para você fazer. Então, mas para mim fez toda a diferença. Eu queria viver jejuando, sabe?
eu tô gestante agora, eu não tô conseguindo jejuar. Então, eu tô tirando alguma coisa que eu gosto para ofertar para Deus. Então, o que eu mais fazia era isso, eu pedia intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, ele é muito forte. Gente, o nosso anjo da guarda. Agora de pouco eu ia começar a gravar o vídeo, tinha um avião aqui em cima de casa, fica uns aviãozinhos, às vezes de final de semana, rodando, fazendo, sabe, sei lá, acrobacias e fica fazendo um barulhão. Eu falei, gente, a hora que eu peguei a câmera para gravar o vídeo, não é possível, né? E aí eu falei, eu lembrei que São Padre Pio, ele falava, você tem um anjo da guarda, dê comandos para o seu anjo da guarda, fale mais com o seu anjo da guarda. E eu falei, anjo, eu falei, vai lá falar com o anjo da guarda desse piloto, pede para ele ir embora para mim poder gravar o vídeo sem barulho. E não deu 2 minutos, eu rezei uma Ave Maria também para o anjo da guarda desse piloto, não deu 2 minutos, o avião foi embora. Impressionante. Então, gente, testem, que vocês vão ver a graça sobre vocês, sabe? As armas estão aí, Deus deixou pra gente, mas a gente não acredita. Eu vi uma pessoa falando, não sei se foi a doutora Filó, que tinha uma mulher que ia se confessar com o Padre Pio e ela ficou magoada com ele por alguma coisa e falou pro anjo da guarda, ele não quis atender ela um dia. E ela ficou magoada e depois ela ia confessar outro dia. Aí ela falou pro anjo da guarda dela, fala pro Padre Pio que eu tô muito brava com ele, que não sei o quê. Quando ela chegou para confessar, ele perguntou para ela, falou, você ainda tá brava comigo? Aí ela falou, nossa, meu anjo falou para você? Aí ele falou, você acha que ele é desobediente igual a você? Então, assim, a gente tem tanta graça do céu e muitas vezes a gente não acessa. Nossa Senhora, ela também quando apareceu, eu não lembro para qual santa foi que ela apareceu, se eu não me engano é Nossa Senhora das Graças, e ela estava com as mãos, né, voltadas assim para a terra, com uns raios de luz, né, saindo, e alguns apagados, e a santa perguntou para ela, né, por que que alguns estão acesos e outros não? Ela falou que os acesos são das pessoas que pedem as graças e elas recebem, pedem com fé. As que estavam apagadas eram as pessoas que não pedem as graças para ela. E ela quer interceder por nós, ela quer interceder por nós. Eu ouvi um testemunho esses dias que tinha uma senhora que ela se consultava com um médico há muito tempo. E ela se sentia incomodada porque tinha uma imagem de Nossa Senhora lá no consultório dele. E se eu não me engano, ela era evangélica, né? Eles não gostam, acham que a gente cultua imagem. E aí ela falou para ele, falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem essa imagem aí e tudo, mas você operaria com uma pessoa que não fosse médico? Você operaria com ela? Se você tivesse uma doença e precisasse operar? Porque vocês ficam pedindo as coisas para ela, mas tipo assim, como se ela não é nada, né? Ele falou assim, você tá certa. Eu não operaria com ninguém que não fosse médico, né? Eu não operaria com ela, né? Ela só é a nossa mãe, ela é a mãe de Deus. Mas, se você chega na sala do médico e ela que tá como mãe, você tem uma pessoa que tá urgente precisando ser operado e você fala assim, preciso ser operado com urgência, mas tem mais pessoas na fila com urgência. E aí você fala para a mãe do médico, pede para ele, né, ajudar meu familiar, minha mãe, ela vai correndo pedir, interceder. Então é isso, Nossa Senhora, ela é aquela que pede, que intercede, como nas bodas de Caná. Ela pediu para Jesus,
transformar água em vinho naquele casamento. Então, ela está esperando a gente pedir também para ela, como nosso anjo da guarda, né? A gente pode, claro, ir até Deus, como eu falei, eu ia no sacrário, né, falar com Jesus, mas a gente pode também pedir para ela, para os anjos, pedir intercessão dos santos, São Miguel, eles estão aí para nos ajudar. E eu já pude sentir a graça por intercessões diretamente com Deus, de todo jeito. Então, é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. A minha intenção, desculpa algum erro na gravação, eu não sou muito boa nisso, mas assim, a minha intenção é que ajudar as pessoas, porque eu passei por isso e Deus fala no meu coração que o testemunho, né, o testemunho ajuda muitas pessoas. Se me ajudou, por que não pode ajudar outras pessoas? Então, é por isso que eu venho aqui. E se vocês quiserem, deixa pedido de oração, né? Quiser colocar o nome, né, de vocês, do esposo, da família, eu vou estar, sempre que eu rezar, fazer o rosário, o terço, e na missa eu vou entregar cada um de vocês para Deus e interceder por vocês, pelo casamento de vocês, e que vocês consigam ser forte e seguir na oração. Talvez não seja essa oração que eu estou falando para vocês, mas talvez Deus vai, né, o Espírito Santo de Deus vai instruir vocês de uma forma diferente, mas fica aqui para tentar ajudar vocês. E Deus que ajude vocês, né? Fiquem com a paz de Jesus e o amor de Maria.